Quem ainda não me conhece, eu sou o Roger Viana, sou estudante do 5º semestre de Medicina na UBRA e junto com o Felipe eu vou dar a monitoria de Biologia Celular, Embriologia e Histologia. Nessa aula de hoje eu decidi dividir ela em duas partes, tá? Para não ficar tão pesado para vocês. E nessa primeira parte a gente vai pegar desde órgãos reprodutores, vai passar por gametogênese e vai terminar em fertilização. E na segunda parte, a gente vai pegar daqui onde a gente vai parar, fertilização, até o final da terceira semana de desenvolvimento intrauterino. Certo? Só vou pegar aqui um apontador a laser e a gente já começa a apresentação, que começa com o trato reprodutivo feminino. Isso aqui vai variar de literatura para literatura, mas de maneira geral ele é representado pelas mamas e pela estrutura pélvica, sendo que a estrutura pélvica é dividida em dois principais componentes, digamos assim, que são os órgãos genitais externos, ou OGS, e os órgãos genitais internos, ou OGIs. Isso aqui é a nomenclatura da ginecologia, é importante saber. Os órgãos genitais externos são os grandes lábios, pequenos lábios, clitóris, aquilo que a gente consegue visualizar no exame físico como os olhos, e os órgãos genitais internos, que é o que nos diz mais a respeito aqui numa introdução em embriologia, que é o que eu vou mostrar para vocês nessas imagens. Os órgãos genitais internos são aqui os componentes dele: a vagina, o útero propriamente dito, a tuba uterina e o ovário. Aqui a gente tem o canal vaginal, que desemboca na parte mais baixa do útero, que a gente chama de colo do útero. Isso aqui tem uma importância clínica, porque é nele, que também é chamado de cervix, na ginecologia, que a gente faz a colposcopia, que nada mais é do que olhar o colo do útero, para procurar, por que olhar o colo do útero, né? Para procurar alguma alteração morfológica, alguma alteração de forma nessa estrutura, e aqui eu usei como exemplo a infecção pelo HPV, a infecção pelo vírus do papiloma humano, que pode causar, como a boa parte de você sabe, o câncer de colo do útero. É essa região aqui do útero. A musculatura do útero a gente vai chamar de miométrio, ela é uma musculatura bastante forte, bastante espessa. Essa parte mais interna aqui do útero é o endométrio. O endométrio é essa parte que tem uma comunicação direta com a luz do útero. E o útero, então, ele vai se continuar aqui na tuba uterina, ou antiga trompa de Falópio, e vai terminar aqui nas fímbrias. Aqui a gente tem o ovário e tem o ligamento ovárico que liga o ovário ao útero. Aqui a gente tem um corte sagital, ou corte mediano, que é aquele corte que a gente faz no meio da pessoa e olha ela de lado, certo? Mas só para vocês se localizarem, essa aqui é a parte da frente da paciente, essa aqui é a parte de trás dela, parte anterior e parte posterior. Aqui é o reto, né, a parte final do cólon, parte final do intestino grosso. Aqui é o útero, bem musculoso, como vocês podem ver, uma camada bem grossa de miométrio. E aqui é o canal vaginal ou a vagina. Na frente a gente tem a bexiga e na frente da bexiga a gente tem o púbis. Por que são importantes essas relações anatômicas? Para a gente entender um quadro clínico que é bastante prevalente, que acontece bastante em mulheres grávidas, que é a polaciúria. Polaciúria nada mais é do que a mulher urinar mais vezes do que o normal por dia. Por que isso acontece na gravidez? Bom, está sendo gerado um ser humaninho aqui dentro, né? Esse útero está crescendo, está ficando pesado. Quando ele pesa, pela posição dele em relação à bexiga, ele é posterior e superior à bexiga, ele acaba diminuindo a luz da bexiga, acaba diminuindo a capacidade da bexiga de armazenar urina. Com isso, a mulher consegue armazenar menos quantidade do que ela armazenaria se não estivesse grávida e acaba indo, por consequência disso, mais vezes ao banheiro. O nome disso é polaciúria. A imagem aqui ao lado eu trouxe porque eu achei bem legal, e ela é da vascularização desses órgãos genitais internos da mulher, e ela enfatiza aqui o útero, e como vocês podem ver, esses vasos aqui representados principalmente por artérias uterinas, certo? Eles são bem enovelados, parecem raízes que estão sendo emitidas aqui pelo útero, e desse vaso principal aqui, que ele é bem sigmoide, e evolutivamente falando isso aqui é bem legal, porque isso aqui dá espaço para que o útero cresça sem o vaso se lesionar. Se o vaso fosse reto aqui e o útero crescesse, ele provavelmente ia se rasgar, isso aqui ia causar uma hemorragia. Como ele é todo dobradinho, ele permite com que o útero cresça e ele consiga se modelar junto com o crescimento uterino, certo? Isso aqui é bem legal mesmo. Agora, no trato reprodutivo masculino, a gente tem um corte
corte parecido com aquele anterior, ou seja, um corte sagital, um corte mediano dessa estrutura que a gente está mostrando aqui. A estrutura principal aqui do trato reprodutor masculino é o testículo, que é a glândula que vai ser responsável, então, pela produção hormonal e pela espermatogênese, que é a gênese, ou seja, a produção dos espermatozoides, certo? Em cima do testículo, a gente vai ter o epidídimo. Em continuação com o epidídimo, a gente tem o ducto deferente, que entra na parede abdominal através do canal inguinal, dá uma volta aqui na bexiga e depois se comunica com a vesícula seminal. Elas passam juntas, então aqui por dentro, eles passam juntos por dentro da próstata. Essa estrutura aqui glandular é a próstata, ela tá cinzinha, não tá destacada, mas eu tô mostrando aqui para vocês. Aqui é a bexiga, certo? Da bexiga sai o ureter se comunica com isso aqui que a gente chama de ducto ejaculatório e forma a uretra. Abaixo da próstata não está aparecendo aqui, mas a gente tem as glândulas bulbouretrais ou glândulas de Cooper, certo? Essas 3 vesículas ajudam a formar o conteúdo do sêmen. A vesícula seminal através da produção de frutose e prostaglandinas, a próstata através de uma secreção alcalina, né, de pH, ou seja, de pH um pouco mais elevado, e também as glândulas bulbouretrais ou glândulas de Cooper responsável pela produção de um muco, que serve como uma espécie de lubrificante, certo? Isso tudo é largado aqui na uretra. Eu coloquei aqui toque retal e hiperplasia prostática porque tem uma relação também anatômica importante da próstata com o reto e a gente consegue palpar, a gente consegue fazer um toque retal aqui e palpar a próstata e saber se ela está inchada ou não, se ela está hiperplásica ou não. Né? Por exemplo, se ela está hiperplásica, a gente vai sentir aqui e ela pode estar, por exemplo, dando um quadro clínico de obstrução aqui do ureter e a pessoa, o paciente masculino aqui no caso, está com dificuldade em urinar, por exemplo. Aqui tem um corte do testículo mostrando os túbulos seminíferos, que vão ser a região intratesticular, que vai produzir então os espermatozoides, que eu vou mostrar mais para frente para vocês como é que é feito. Para poder explicar a gametogênese para vocês, a formação de gametas, tanto no homem, que é a espermatogênese, quanto na mulher, que é a oogênese, primeiro eu preciso revisar com vocês o que é mitose e o que é meiose. Bom, a mitose, começando por ela é uma divisão equacional, e isso quer dizer que ela é uma divisão em que uma célula-mãe com uma determinada quantidade de cromossomos produz 2 células filhas com a mesma quantidade de cromossomos, e aqui a gente vai usar o exemplo do ser humano, né? A gente tem 46 cromossomos, e lá no final ela vai produzir mais 2 células, cada uma com 46 cromossomos. Isso é uma divisão equacional, certo? Aqui um exemplo só do ensino médio, mas para revisar, que os seres pluricelulares como nós, eles fazem mitose para crescimento, para regeneração e para renovação tecidual, enquanto os seres unicelulares como as bactérias fazem basicamente para reprodução. Eu tenho aqui um gifzinho bem legal que mostra aqui bactérias se reproduzindo ou se multiplicando. Isso aqui é basicamente o que elas fazem com a mitose. E aqui um exemplo animado da mitose que eu vou voltar ali agora para explicar para vocês. A mitose ela é dividida em fases, né? Ela é a prófase, no ensino superior a gente chama de prometáfase, que é uma fase de transição entre a prófase e a metáfase. Depois a gente tem a anáfase, a telófase e termina lá na citocinese, certo? Vou falar para vocês rapidamente só o principal evento de cada uma dessas, porque na verdade o nosso foco aqui para a gametogênese é a meiose, certo? Na prófase a gente vai ter então a condensação desses cromossomos que foram duplicados lá na fase S da intérfase. A intérfase tem aquelas 3 fases, né? A G1, a fase S e a G2. Na fase S, a gente tem a duplicação cromossômica. Aqui, na prófase, eles já aparecem para a gente duplicados, certo? E eles começam a se condensar cada vez mais. O núcleo, a carioteca, ela começa a se desintegrar e os centríolos começam a andar, entre aspas, para polos opostos da célula, enquanto eles emitem os seus microtúbulos, certo? Então, a prometáfase é essa fase de transição, então, que isso está acontecendo, até chegar na metáfase, em que esses cromossomos já estão na placa equatorial. A metáfase, então, é marcada pela placa equatorial. Aqui tem os cromossomos duplicados na placa equatorial, os centríolos já estão em polos opostos, como os centríolos estão nos polos, então os cromossomos estão no equador, né? Depois a gente vai para a anáfase, então, que é a separação das cromátides irmãs. O cromossomo duplicado ele é formado por 2 cromátides irmãs.
a separação dessas cromátides irmãs acontece aqui na anáfase. Claro, eu não falei aqui para vocês, mas os microtúbulos eles são ligados no centrômero, que é essa parte do meio aqui do cromossomo, numa estrutura que é chamada de cinetocoro, certo? E os cromossomos, eles ficam praticamente, as cromátides ficam praticamente unidas umas às outras por uma proteína que a gente chama de coenzina, que ela funciona como se fosse um anel para deixar bem próximas essas estruturas. Então, na anáfase, a gente tem, continuando aqui, na anáfase a gente tem a separação dessas cromátides irmãs, cada uma indo para um polo oposto. Depois a gente tem a telófase, que daí a carioteca começa a se reintegrar e começa a formar as novas duas células aqui. E a citocinese, então, que é a divisão efetiva dessas duas células novas através da contração de proteínas de actina e miosina, que são responsáveis por essa contração, certo? Aqui de novo aquele gifzinho, mostrando mais uma vez uma reprodução bacteriana. E aqui a mitose. Aqui agora os cromossomos no centro da célula formando a placa equatorial, a anáfase separando as cromátides irmãs e a citocinese terminando a divisão formando duas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos da célula-mãe. Aqui uma imagem do Graves de imunofluorescência de células de carcinoma humano, mostrando fotos, né, que eu achei bem bonita mesmo para mostrar para vocês aqui da metáfase. Essas estruturas em azul ou roxinho aqui no meio são os cromossomos e o verde são os microtúbulos do fuso. O vermelho é uma proteína estabilizadora desses microtúbulos, certo? Então aqui a gente vai ter a placa equatorial fotografada com os cromossomos ali no meio. Aqui a gente vai ter a separação dos cromossomos, né? Estão indo cada um para cada agrupamento de cromossomos indo para polos opostos na anáfase. E aqui a anáfase avançada, no caso quase uma citocinese, já está se dividindo a célula aqui no meio, certo? Bem bonita essa imagem. Enfim, a gente entra na meiose. A meiose, em contrapartida, a meiose 1 no caso, ela é dita como uma divisão reducional, né? A gente tem uma célula-mãe com 46 cromossomos produzindo duas células filhas com metade desses cromossomos, ou seja, com 23 cromossomos cada. E aí a gente tem uma característica também bastante importante, que é a prófase 1 da meiose 1. A prófase 1 era dividida em algumas etapas e eu separei aqui o que acontece de principal nessas etapas da prófase 1. As etapas, então, são o leptóteno, o zigóteno, o paquíteno, o diplóteno e a diacinese. No leptóteno, a principal característica dele é que os cromossomos homólogos localizam um ao outro dentro da célula. É como se eles se visualizassem e aí começasse um processo de migração e de aproximação desses cromossomos homólogos, certo? Que já estão duplicados porque já passaram pela fase G1, pela fase S, que é a fase de síntese e duplicação do DNA, e pela fase G2. Depois do leptóteno, a gente vai ter o zigóteno, em que acontecem três principais coisas. A sinapse dos cromossomos homólogos através do complexo sinaptonêmico. Sinapse nada mais é do que o pareamento desses cromossomos homólogos. Não sei se vocês lembram, mas cromossomos homólogos são aqueles em que um veio do pai e o outro veio da mãe, e eles têm praticamente a mesma função, eles interagem um com o outro. Esses são os cromossomos homólogos, certo? Também acontece que os cromossomos homólogos em sinapse, eles são chamados de bivalentes, certo? E a sinapse pela região, ela se dá pela região pseudo-autossômica nos homens, porque, como vocês sabem, as mulheres são XX e os homens são XY. O homem não tem um cromossomo homólogo, digamos assim, semelhante. A gente tem um X e a gente tem um Y. Só que tem uma região que ela é chamada de pseudo-autossômica, que é uma região que tu consegue fazer a sinapse de um cromossomo com o outro. Essa região é bem importante, ela se chama pseudo-autossômica, certo? No paquíteno, todos os homólogos estão em sinapse. A gente diz que a gente está em paquíteno quando todos os cromossomos homólogos estão fazendo sinapse. Aqui, como a gente está vendo, né? Está fazendo sinapse, e se a gente olha isso aqui numa microscopia óptica mesmo, vai parecer, isso aqui vai parecer uma estrutura só, de tão próximos que eles estão. E no paquíteno também acontece a conclusão da recombinação genética, que a gente também chama de permutação ou crossing over, né? Justamente porque todos os cromossomos fizeram sinapse. O primeiro que fez sinapse já começou a fazer o crossing over, só que aqueles que não fizeram sinapse ainda não fizeram crossing over. Então, quando tu tem lá o último par de homólogos fazendo a sinapse, fazendo a aproximação,
Então, tu tem a finalização da permutação, ou do crossing over, ou da recombinação genética. A principal característica da meiose, principalmente da prófase 1, é essa recombinação genética, o que vai gerar variabilidade genética, certo? Já aqui no diplóteno, a gente tem a aparição, o aparecimento dos quiasmas, que são essas estruturas em X aqui, né? São esses cruzamentos das cromátides irmãs, e já está havendo trocas, né? Como a gente pode ver aqui, colorações diferentes, ó, nos quiasmos. Essas trocas de material genético entre cromossomos homólogos é que gera a variabilidade genética, né? Tá trocando um pedaço de um cromossomo do pai por um pedaço de um cromossomo da mãe, tá misturando o DNA. Isso acontece aqui no diplóteno. E tem uma informação bem legal que já foi visualizado desde 1 até 5 quiasmas por pareamento de homólogos. Então sempre acontece esse pareamento, sempre acontece a aparição dos quiasmas que variam de 1 até 5. E aí a diacinese ela é igual à prometáfase, né? Começa a acontecer aquela migração, os centríolos começam a ir para polos opostos da célula. Desculpa. Os centríolos começam a ir para polos opostos da célula e a gente vai começar a ter a divisão celular propriamente dita. Então, aí a gente vai direto para a metáfase, só que na metáfase diferente lá da mitose, em que a gente tinha o cromossomo, só um cromossomo duplicado fazendo ali a nossa placa equatorial, agora a gente vai ter os pares de homólogos na placa equatorial. Na anáfase, a gente não tem mais a separação das cromátides irmãs. Lembra que separava lá no centríolo a cromátide irmã, o que era duplicado, cada um ia para um lado? Agora a gente tem os cromossomos homólogos no centro da célula e os cromossomos homólogos é que são separados. Então, a gente vai ter a separação dos homólogos aqui na anáfase 1. E aí, daí da anáfase 1, a gente tem a separação, a gente tem também uma citocinese, e a gente não tem mais a fase S. Os cromossomos já estão duplicados, não tem por que ter fase S. Mas ele para aqui um tempo na intérfase. E olha só, a gente começou lá no início com uma célula aqui no nosso exemplo tem 4 cromossomos, certo? Uma célula com 4 cromossomos. Aqui a gente já tem 2 células, cada uma com 2 cromossomos, ou seja, uma célula produziu 2 células com metade dos cromossomos. Por isso que a meiose 1 ela já é uma divisão reducional, ela divide e reduz pela metade. No nosso caso, a gente tem 46 cromossomos e produz 2 células com 23. Agora a gente vai para a meiose 2. A meiose 2 ela é muito parecida com a mitose, ela é equacional. O que ela vai fazer, como na mitose, é só separar as cromátides irmãs, certo? Então a gente vai ter essas 2 células fazendo 2 metáfases, só que agora a gente tem aqui os cromossomos no meio da célula, a gente tem a emissão desses microtúbulos lá para o cinetocoro, que fica no centrômero, que é essa porção central aqui do cromossomo, e na anáfase 2, no caso, a gente vai ter daí sim a separação das cromátides irmãs. A gente vai ter a telófase e a gente vai ter a citocinese. No fim, a gente vai ter 4 células com metade dos cromossomos lá do início, certo? Aqui a gente tinha 4 cromossomos duplicados e lá no final a gente vai ter 2 cromossomos não mais duplicados, né? 2 cromátides irmãs por célula. Então, uma célula 2N gerou 4 células N. Fechou. Isso é a meiose para nós. Aqui são gifzinhos demonstrativos só da meiose. Aqui é a prófise 1. Começa a acontecer ali um certo pareamento, né? Começa a se aproximar ali os cromossomos homólogos para fazer a sinapse. Aqui ainda na prófase 1 a gente consegue ver bem a permutação, né? O crossing over produzido ali pelo quiasma. Há uma troca, então, de material genético entre os cromossomos homólogos. Depois a gente vai lá para a metáfase e a anáfase 1, né? Então, a gente tem os cromossomos homólogos aqui no equador da célula e cada cromossomo homólogo é puxado para um lado. Vejam que todos os cromossomos homólogos trocaram material genético um com o outro. Tem partes azuis nesse roxo, tem parte roxa nesse azul, todos eles trocam. Depois acontece a citocinese, aí ela entra em heterofase de novo sem entrar em fase S, porque não precisa duplicar, os cromossomos já estão duplicados. E aí a gente vai para a metáfase e anáfase 2, que daí segue como se fosse uma mitose normal. A separação, então, das cromátides irmãs e depois da citocinese. No final, a gente gera 4 células com metade do número de cromossomos daquela célula-mãe que deu início.
a todo esse processo. Aqui é só uma comparação entre mitose e meiose. Para repetir, uma célula mãe gera duas células filhas com o mesmo número de cromossomos. Aqui na meiose, daí não. Aí é uma célula mãe que gera 4 células filhas com metade do número de cromossomos. Então a gente entra na embriologia propriamente dita, né? Tem 2 gifzinhos aqui bem bonitinhos, que é só pra gente pensar, que a gente começa lá com uma célula ovo, né? Um zigoto, esse zigoto vai se crivando, vai se dividindo, até lá no final sair um bebezinho. E aqui um gifzinho bonitinho também do desenvolvimento embrionário. Então, adentrando a embriologia, agora a parte de gametogênese propriamente dita. A gametogênese masculina é a espermatogênese. Vou explicar ela para vocês agora, já que vocês entendem a meiose. Dentro do testículo é que ela vai acontecer. A primeira célula é a espermatogônia e ela ainda tem um número total de cromossomos, como vocês podem ver, ela é 46 mais XY porque é homem, né? É do sexo masculino. E aí acontece o crescimento, então, da espermatogônia, formando o espermatócito primário, que ainda é 2N, porém ele tem um tamanho um pouco maior, certo? O espermatócito primário, então, sofre a primeira divisão meiótica, que já é reducional, já produz 2 células com metade do número de cromossomos. Porém, vejam, o espermatócito primário se dividiu em uma célula que leva um cromossomo X e em outra que leva o cromossomo Y. Dependendo do cromossomo que esse espermatozoide adentrar lá no ovócito da mulher, esse aqui, por exemplo, vai gerar um homem, porque a mulher só pode doar o X, então vai ser XY, e esse aqui vai gerar, por consequência, uma menina, XX. Só que ainda existe mais uma divisão na meiose 2, que ela é uma divisão equacional, certo? Então aqui acontece a segunda divisão meiótica, que vai gerar mais 2 células, agora com a mesma quantidade de cromossomos dessa aqui, uma de 23 mais uma de 23, as duas X, e essa aqui de 23, essa aqui de 23, as duas Y. Depois acontece uma fase de maturação dentro lá dos túbulos seminíferos, que a gente chama de espermiogênese, que é a diferenciação desses espermatócitos secundários, ou espermátides, né, em espermatozoides. Aqui eu esqueci de dizer, mas são os espermatócitos secundários, aqui são as espermátides, e esses espermátides evoluem pela espermiogênese a espermatozoides. Aqui tem um pouco desse desenvolvimento, então, que aqui tem o grânulo acrossômico, que é uma junção de vesículas de lisossomos. Aqui o complexo de Golgi, os centríolos e as mitocôndrias. É basicamente um processo reorganizacional, digamos assim, em que a gente vai perdendo o citoplasma e as organelas vão se reorganizando aqui dentro, certo? Os centríolos, por exemplo, vão dando lugar e formando a cauda desse espermatozoide. As mitocôndrias vão indo para a parte mais apical da cauda desse espermatozoide, justamente para gerar energia para o batimento desse flagelo. Essas vesículas lisossomais que formam esse grânulo acrossômico vão aumentando e vão enriquecendo cada vez mais das enzimas e substâncias que vão ser importantes para o processo de fecundação, certo? Aqui ela já deixa de ser grânulo acrossômico e é uma vesícula acrossômica. Aqui ela já é um capuz que envolve o núcleo do espermatozoide, um capuz acrossômico. Aqui é o acrossomo propriamente dito, né? Ele ainda passa por um processo de maturação e especialização até formar aqui o espermatozoide maduro. Olhem como o acrossomo, pelo menos nessa imagem, ele se mostra bastante delgado, mas bastante rico aqui em enzimas, certo? Aqui é a cabeça, só a morfologia do espermatozoide, então mostrando a cabeça, aqui é a peça intermediária que é riquíssima em mitocôndrias, então ela é responsável pela produção de energia aqui para o batimento desse flagelo. A peça principal do rabo da cauda do espermatozoide é a peça final dela. Aqui uma imagem esquemática e aqui uma imagem de microscopia óptica da mesma estrutura. Isso aqui é um corte transversal de um túbulo seminífero, certo? Eu vou mostrar para vocês as células aqui no esquemático e depois mostrar para vocês aqui como é que é visto no microscópio.
Aqui a gente tem um vaso sanguíneo, um lumen capilar, aqui as células endoteliais, que são as células responsáveis pela produção da parede do vaso, certo? Aqui a gente vai ter as células mióides, que são células em forma de músculo, que adentram aqui abaixo da lâmina basal. Isso aqui forma como se fosse uma camada filtrativa, é um filtro que passa do sangue aqui para as células propriamente ditas dos túbulos seminíferos, certo? Essa célula grande aqui e rosa, esse aqui é o núcleo dela, é a célula de Sertoli. Essa primeira célula aqui, bem arredondada, é a espermatogônia, aquela célula germinativa inicial lá do processo de espermatogênese. Aqui a gente tem um espermatócito, a gente não sabe se é um espermatócito primário ou secundário. Aqui a gente tem uma espermátide inicial e espermátide que vai evoluir então para formar o espermatozoide, né? Tá dizendo aqui espermátide avançada, ela está quase se transformando num espermatozoide, certo? Aqui a gente consegue ver mais ou menos as mesmas estruturas, aqui indo da periferia do túbulo seminífero para a luz dele. No início aqui a gente tem células, são aqui os espermatócitos, aqui os espermatogônios estão bem na base desse túbulo seminífero. Células de Sertoli aqui, isso aqui são núcleos, né? Isso aqui é um núcleo de célula de Sertoli, isso aqui é outro núcleo de célula de Sertoli. E a gente, conforme a gente vai progredindo aqui da periferia desse túbulo seminífero, indo em direção à luz dele, a gente vai tendo as próximas evoluções, digamos assim, até chegar em espermátide avançada e espermatozoide. Isso aqui é tudo cauda de espermátide avançada e espermatozoide. Aqui as mesmas estruturas, né? Aqui o testículo, em alguns cortes mostrando os túbulos seminíferos e todo esse novelamento dele. São muitos túbulos seminíferos, há muita produção de espermatozoide aqui. Aqui a cabeça do epidídimo, a estrutura mais superior e anterior do epidídimo, que se aloca acima e posterior ao testículo, que se segue aqui no ducto deferente, certo? Quando a gente pega e faz um corte transversal do túbulo seminífero, a gente obtém essa imagem aqui. Essa aqui é uma imagem como se fosse macroscópica de um túbulo seminífero, que nada mais é do que essa mesma que está representada aqui, só que essa aqui é uma fatiazinha, é como se fosse esse pedacinho aqui da parede que está sendo visualizado aqui, né? Exatamente, esse corte a gente faz e tem um aumento para cá, e a gente consegue visualizar bem aquelas mesmas estruturas de antes, né? Que é a célula de Sertoli, essa célula bem grande aqui, com esse núcleo bem grande, bem eucromático também, tem uma alta síntese proteica aqui, tem síntese de proteína ligadora de andrógeno, tem junções comunicantes aqui que também permitem um maior suporte justamente para o desenvolvimento desses espermatozoides aqui, que usam como suporte a célula de Sertoli. A gente tem células intersticiais aqui, que dependendo da literatura vocês vão ler como células de Leydig, são células responsáveis pela produção hormonal, também bastante importantes. Aqui vasos bem próximos dessas células de Leydig, justamente para que essas células secretem hormônios também na corrente sanguínea. São hormônios justamente por isso, né? Porque são secretados na corrente sanguínea e circulam o sistema todo, mas também são utilizados aqui nos túbulos seminíferos. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Aqui um pouquinho de fisiologia, né? A célula de Sertoli, então, ela é responsável pela produção de uma proteína ligadora de andrógeno e pela inibina. Ela também tem junções gap, né? Que permitem o suporte mecânico, além de filtrar seletivamente algumas substâncias. Aqui a célula de Sertoli, com o núcleo dela bem eucromático, como eu disse, ela tem uma alta taxa de síntese proteica, um alto metabolismo. As células de Leydig ou intersticiais são as células responsáveis pela produção de andrógeno e principalmente a testosterona, né? A testosterona que é produzida para justamente a espermatogênese e depois a espermiogênese, ela é utilizada aqui no túbulo seminífero, ela se liga a esse ABP, que é a proteína ligadora de andrógeno, e aí ela fica ligada e, digamos assim, indisponível, mas quando o organismo precisa, a testosterona, o andrógeno, se desliga dessa proteína, ficando disponível para ser utilizado. Para quem não lembra, a testosterona, ela é um hormônio anabólico, né? Ela é um hormônio que executa funções secundárias, desenvolve características secundárias no homem, né? Como a voz grossa, a produção de pelos, etc. A gente também tem essa proteína aqui, que é SHBG, que é uma proteína
que ela é ligadora é uma globulina. Ela é uma proteína plasmática específica para a ligação de hormônios sexuais, só que daí no sangue, né? A célula de Leydig leva aqui para o túbulo seminífero para que seja usada na espermatogênese e espermiogênese, deixa disponível aqui no túbulo seminífero, e o restante ela libera no sangue, e esses andrógenos, principalmente a testosterona, se ligam a essa globulina aqui para circular no sangue, certo? Aqui a gente tem, como eu disse, a gente está iniciando a embriologia, mas é só para ter uma ideia de fisiologia. A gente vai ter o eixo hipotálamo hipófise gônada, né, que no caso a gônada masculina. A gente vai ter a liberação pelo hipotálamo, lá no encéfalo a gente vai ter a liberação pelo hipotálamo dos hormônios liberadores de gonadotrofinas, que aqui no caso é o FSH e o LH. Sim, os homens liberam FSH e LH também, que é o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, que estão aqui na adenopófise, que é a parte anterior da hipófise, certo? Então, o hipotálamo libera, aqui nesse sistema porta hipotálamo hipofisário, esse hormônio liberador de gonadotrofina. A hipófise libera essas gonadotrofinas, o FSH e o LH. O FSH vai atuar principalmente na célula de Sertoli para a produção de ABP, que é essa proteína ligadora de andrógeno, enquanto que o LH vai atuar principalmente nas células intersticiais ou células de Leydig, que vai ser para a produção de testosterona, certo? A célula de Sertoli ainda vai produzir um hormônio que se chama inibina, que vai, pelo processo de feedback negativo, inibir a hipófise na liberação de FSH e LH. E também a testosterona, os andrógenos ligados a essa proteína, vão inibir lá o hipotálamo numa retroalimentação negativa a liberar esses hormônios liberadores de gonadotrofina. Então, esses processos de feedback negativo, eles servem para manter o equilíbrio do organismo e a gente não ficar produzindo esses hormônios, tanto de liberador de gonadotrofina, quanto as próprias gonadotrofinas, né, LH e FSH o tempo inteiro. Aqui uma imagem que diz praticamente a mesma coisa. O hipotálamo libera o GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina. A adenopófise acaba liberando as gonadotrofinas, hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante vai agir sobre as células intersticiais e vai produzir testosterona. Parte da testosterona vai para a circulação para exercer efeitos secundários, como eu disse, engrossar a voz, produzir pelo, etc. Ou parte vai ir aqui para o túbulo seminífero se ligar à proteína ligadora de andrógeno, que por sua vez é liberada pela célula de Sertoli através do estímulo do FSH. A célula de Sertoli, um dos produtos dela é justamente a inibina, que inibe o FSH através da adenopófise. A gente, os homens no caso, tem 3 picos de testosterona ao longo da vida. Uma acontece no primeiro trimestre de vida intrauterina e serve para a diferenciação do aparelho reprodutor masculino. Outra vez acontece no final do período neonatal. O período neonatal vai do nascimento até o 28º dia de vida, certo? E ele não tem ainda na literatura um significado conhecido. Então, só se sabe que há um pico de testosterona nesse período, só ainda não se sabe o porquê disso. E também a partir da puberdade ele se mantém estável por boa parte da vida do homem, né? 50, 60 anos até a andropausa. Agora, adentrando na gametogênese feminina, ou gênese, a gente vai falar aqui do desenvolvimento que acontece lá dentro do ovário, certo? A gente começa com um folículo primordial, depois a gente evolui para um folículo primário unilaminar. Só para aqui nessa imagem não tem o folículo primordial, mas ele é basicamente um folículo primário unilaminar, só que com células achatadas no entorno do ovócito, certo? Aqui no caso a gente está tendo células mais cuboides, células mais cúbicas, então a gente já chama de folículo primário unilaminar, porque só tem uma camada dessas células cuboides aqui. Isso aqui é o nosso ovócito primário, ele ainda é 2N, ele ainda possui 46 cromossomos e como é mulher, XX. Depois essas células foliculares aqui do folículo, elas começam a se multiplicar e aí a gente vai ter o folículo primário multilaminar ou pré-antral. Depende da literatura essa nomenclatura, tá? Ele é multilaminar porque tem mais de uma camada dessas células que antes compunham esse primário unilaminar. Aqui ela é unilaminar, aqui ela é multilaminar, mas ainda é o ócito primário. Só que o folículo está em crescimento.
Aqui a gente vai ter o folículo antral ou folículo secundário, certo? Aqui a zona pelúcida já revestindo, a zona pelúcida ela fica acima da membrana plasmática do oócito, tá? E ele é nada mais é do que um folículo maior que ainda tem 46 cromossomos, ou seja, ainda não fez a divisão reducional. Do folículo antral ou secundário para o folículo de Graafi, que é o folículo maduro, há uma fase de muita atuação do FSH. Antes disso, não tem muita atuação do FSH. Esse folículo aqui ele acaba se desenvolvendo sem muita atuação desse hormônio, certo? Quando o FSH começa a ser bastante sintetizado, bastante produzido e bastante secretado, o FSH é o hormônio folículo estimulante, ele começa a promover um crescimento folicular bastante proeminente, digamos assim. E aí a gente tem a divisão celular reducional, a gente tem a meiose 1. Então aqui a gente já vai ter o ócito secundário. Antes disso era o ócito primário, agora a gente tem o ócito secundário já com metade da quantidade de cromossomos lá no início, certo? E esse aqui é o folículo maduro ou folículo de Graafi. Quais são as 3 características para que a gente chegue no folículo de Graafi, né? Num folículo maduro, aquele que vai fazer a ovulação ou ovocitação, dependendo da literatura. São 3 as características. Ele tem que ser um folículo dominante, ele tem que ter mais receptores de FSH. Isso aqui é uma característica fisiológica bastante importante, parece óbvia, mas não é tão óbvio assim. Ele tem que ter muitos receptores de FSH justamente para poder receber esse estímulo da liberação desse hormônio. Se ele tem muito receptor, acaba se ligando na membrana dele muito FSH e acaba estimulando muito o desenvolvimento folicular, certo? E também tem que ter bastante células esteroidogênicas, né? Células que produzem esteroides para poder ter esse desenvolvimento, digamos assim, de uma forma saudável. E também tem que ter muito VEGF, me perdoem, que significa o fator de crescimento endotelial. Tendo essas 3 características, o folículo consegue se desenvolver e outros não, né? Porque, na verdade, a gente tem alguns folículos em desenvolvimento, mas só um deles vai realmente ir para frente, digamos assim. Pode ter mais de um, mas na maior parte dos casos é só um. E ele tem que ter essas 3 características. Aqui tem um textinho que vocês podem pausar para ver depois, que são imagens de microscopia óptica, só para mostrar como exemplo o que está aqui no esquema. Essa aqui é um folículo primário unilaminar, aqui é um exemplo de folículo primário unilaminar também. Aqui é o núcleo do ovócito, aqui é o citoplasma dele, aqui essa parte marcadinha um pouco mais forte é a zona pelúcida, e aqui são as células foliculares com essa aparência unilaminar e cuboide, certo? Esse aqui, ele é um folículo de Graafi, bem parecido, bem semelhante com como está aqui no esquema, certo? Aqui nessa parte mais baixa a gente tem o cúmulo zoóforos e aqui a zona pelúcida também bem demarcada no entorno, certo? Tá, como é que acontece? Tá. Aqui então, Tá, como é que acontece então a ovulação? O ciclo menstrual ele começa com. Ai, meu Deus do céu. O que a gente precisa lembrar aqui sobre a ovulação e o ciclo menstrual é basicamente que com um pico de estrogênio, como vocês podem ver aqui no gráfico dos níveis de hormônios ovarianos, acontece também um pico de LH. E é o pico desse hormônio LH, hormônio luteinizante, que acontece a ovulação ou ovocitação, porque na verdade esse ovócito ele ainda não terminou a divisão meiótica, ele ainda é um ovócito, não é um óvulo, né? Mas isso também varia de literatura para literatura. Quando acontece a ovulação, o que sobra aqui é o corpo lúteo. O corpo lúteo é responsável pela produção de progesterona, que vai manter o endométrio, que foi iniciada a produção, iniciado o crescimento dele através dos estrogênios também produzido por aquela camada folicular dos ovócitos, certo? Então, o que fica principal aqui é que com o crescimento da secreção de estrogênio, há também um crescimento da secreção de LH. Com o pico de LH, há a ovulação.
Com a ovulação, o que sobra aqui dentro do ovário é o corpo lúteo, que é o que, produzindo a testosterona, mantém o útero. Se não ocorrer a fecundação, não vai ter nada para manter esse corpo lúteo, ele vai se degenerar, vai parar de produzir a testosterona, vai reduzir um monte até que acontece a descamação do endométrio e aí vem a menstruação dando início ao novo ciclo, certo? Essa imagem aqui está um pouco mais didática, eu acho, porque tem o eixo hipotálamo hipófise e os principais hormônios e como que eles atuam tanto no ovário quanto no útero. A gente tem lá o hipotálamo, então, liberando os hormônios liberadores de gonadotrofinas na hipófise. A hipófise vai liberar as gonadotrofinas, que são o folículo estimulante e o luteinizante. O folículo estimulante vai atuar, obviamente, principalmente no desenvolvimento do folículo ovariano. E depois o luteinizante vai além do folículo ovariano, ele vai também estimular o corpo lúteo, certo? O folículo estimulante, estimulando, no caso, o desenvolvimento do folículo ovariano, vai estimular com que esse folículo produza estrogênio, que vai dar início ao processo de proliferação de glândulas e capilares sanguíneos e crescimento uterino, com esse crescimento do endométrio, certo? O que vai dar continuação para esse processo é justamente a secreção, como eu disse antes, de progesterona e estrogênio, que vai fazer, além da proliferação de glândulas e capilares sanguíneos, como aqui no início, também vai fazer a secreção de glicogênio para a preparação do útero para o recebimento de um embrião, né, da nidação desse embrião. Aqui tem algum texto, vocês podem parar o vídeo também para poder dar uma lida se quiserem. Quando acontece a ovulação, aqui eu coloquei um GIF animado, só para animar um pouco a aula. E aqui um esquema de como acontece. As fibras, elas têm um certo movimento que puxa líquido para dentro aqui da tuba uterina. Então, esse ovócito que é ovulado, digamos assim, ele acaba adentrando aqui na tuba. Claro que pode vir em algum momento a esse óvulo cair na cavidade abdominal e gerar, por exemplo, uma gravidez ectópica, mas no caso aqui a gente está dizendo que isso vai ser normal e ele vai ser puxado para dentro da tuba uterina. A gente tem duas informações aqui clínicas interessantes, que é a respeito dos hormônios anticoncepcionais e da amamentação exclusiva. Os hormônios anticoncepcionais, eles vão impedir a ovulação, porque a progesterona, os principais componentes, né, dos anticoncepcionais são a progesterona e o estrogênio, e a progesterona, ela inibe o LH para o feedback negativo, enquanto que o estrogênio inibe o FSH para o feedback negativo também. Se a gente tem uma inibição do LH e do FSH, assim a gente não vai ter a maturação do folículo ovariano por conta da falta do FSH e nem a ovulação por conta do LH, porque lembrem, é um pico de LH que promove a ovulação. E por que a amamentação exclusiva gera um baixo risco de gravidez? Porque ela aumenta muito a quantidade de prolactina, que é o hormônio do processo de lactação, e a prolactina, por sua vez, inibe também por feedback negativo o GnRH, lá no hipotálamo, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, quanto os hormônios gonadotróficos, FSH e LH. Então, ela atua tanto inibindo o hipotálamo quanto inibindo a hipófise. Então, ela funciona, acaba funcionando, né, como um anticoncepcional natural. E na amamentação também há grande quantidade de ocitocina. Terminando então aqui com a fertilização, essa primeira parte da aula, o que acontece? O espermatozoide, ele passa por um processo de capacitação espermática que a gente chama que ocorre no aparelho reprodutor feminino. E quando ele encontra, por um processo de quimiotaxia, né, por liberação de substâncias, ele acaba encontrando esse ovócito, ele acaba fazendo a penetração da corona radiada, que é essa parte mais externa aqui do ovócito, que aqui está chamada de cúmulos óforos, que na verdade são as mesmas células que compõem. Quando ele acaba penetrando nessa corona, ele acaba liberando lá do acrossoma, ele produz uma reação acrossomal, que a gente chama, e hialuronidase, e também pela movimentação da cauda. Então, pela movimentação da cauda do espermatozoide, liberando hialuronidase, ele consegue perfurar essa corona radiata aqui, ou cúmulos óforos, até que ele chega na zona pelúcida. Então, a penetração da zona pelúcida ela acontece principalmente pela ligação a uma proteína ZP3. Na verdade, assim, quem tem a proteína ZP3 é o espermatozoide, certo? A zona pelúcida ela tem um receptor de ZP3.
Então, o receptor de ZP3 da zona pelúcida recebe essa proteína ZP3 do espermatozoide e depois o espermatozoide acaba interagindo com a ZP2 e acaba perfurando, então, essa zona pelúcida. Como a gente pode ver aqui, após ligar o ZP3, então o espermatozoide ele interage com o ZP2 e acaba adentrando a zona pelúcida. As enzimas acrossomais que são liberadas nesse processo de adentramento, digamos assim, da zona pelúcida, são as enzimas acrosina, a enzima esterase e a enzima neuraminidase, até que ele chega no citoplasma. Isso está acontecendo aqui nesses processos, né? Chegou aqui no citoplasma, ele libera o conteúdo do núcleo dele, que é o núcleo espermático ou o pronúcleo masculino, certo? Quando o espermatozoide se funde, então a sua membrana plasmática, a membrana plasmática do ócito, a liberação de PLC3, que promove estímulo de cascata enzimática que tem por finalidade a liberação de cálcio intracelular. E aí essa liberação de cálcio que promove alterações a proteínas EP3 e ZP2. Quando a gente tem uma proteína no estado natural dela, ela é responsável por receber uma outra proteína. É um receptor, né? A gente tem um receptor de membrana que ele é responsável por receber uma determinada proteína e gerar um determinado estímulo, por exemplo, intracelular. Quando a gente muda a conformação dessa proteína, isso está acontecendo justamente pela liberação de cálcio dentro da célula, a gente passa a não poder mais receber aquela proteína, no caso a proteína ZP3. E é por isso que tu acaba inibindo a chegada de outros espermatozoides, porque a proteína ZP3 deles já não consegue mais se ligar com o receptor, que acabou mudando a sua conformação por causa dessa maior... porque tem vesículas de cálcio aqui dentro que se abrem e acabam eliminando esse cálcio aqui dentro da célula, certo? Então isso acaba impedindo a ligação de outros espermatozoides e acaba dificultando ou reduzindo a chance de polispermia, que a gente chama. A liberação, então, do pronúcleo masculino no citoplasma do oócito, que termina a segunda divisão meiótica. E aí a gente vai ter a formação do segundo corpúsculo polar por causa da união, então, do pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino no que a gente chama de cariogamia, certo? Que é a fusão dos pronúcleos que acaba formando o zigoto. Aqui tem uma imagem, então, da tentativa de vários espermatozoides tentar, então, fecundar esse ovócito. Aqui tem um gifzinho que mostra justamente isso. Aqui o espermatozoide entrando e chegando até a membrana, onde ele vai liberar, então, o conteúdo nuclear dele para tentar fazer, então, a cariogamia. E aqui a gente tem, são fotos sequenciais que mostram esse desenvolvimento. Vou colocar aqui de novo, ver se dá para enxergar. Ócito, o espermatozoide está adentrando aqui, acontece a fertilização então, acontece a produção do segundo corpúsculo polar, os pronúcleos se fundem, né, acontece a cariogamia, tu forma o zigoto e começa a acontecer as clivagens, formando as células, as primeiras células desse zigoto aqui, né, desse embrião, perdão, que são os blastômeros. E a gente vai encerrar essa primeira parte aqui. A próxima a gente vai seguir a partir